noite para quem está aqui presencialmente. Muito obrigada. Boa noite para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando online. Gostaria de agradecer principalmente aos nossos palestrantes pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Gostaria de agradecer ao Vitor, que trabalha diretamente comigo no projeto comercial do Banco Digital. Meu braço direito, meu front-end, projeto. Gostaria de agradecer ao Luiz e ao Lucas, que trabalham comigo em projetos pessoais. O Vitor trabalha tanto em projetos comerciais quanto pessoais. São 3 profissionais de grande experiência, muito capacitados, que vão hoje compartilhar conhecimento com vocês. Aproveitem para fazer perguntas. A gente vai ter um minutinho aí para ter um bate-papo legal, para vocês poderem tirar dúvidas, fazerem esclarecimentos. E aproveitem. São 3 profissionais muito bacanas aí, que além de ter as hard skills, né, muito fortes, também tem as soft skills, né, que é um item que a gente fala bastante aqui, né? Não só a parte técnica, mas também a parte de soft skills, são itens muito importantes para a gente, que a PUC prega, né, em relação à parte humanística. Então, são 3 pessoas muito especiais que vão estar com a gente nessa noite. Muito obrigada. Vitor, Luiz e Lucas, a palavra é de vocês. Opa, pessoal. Obrigado, Viviane. Obrigado pela oportunidade, hein? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Só um momento. Boa noite a todos. Eu sou o Luiz. Boa noite, pessoal. Então, sou o Lucas, estou aqui com o Luiz se apresentou aí já. Também tem o Vitor. A gente vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês, com o que a gente trabalha, com as tecnologias. Quero deixar bem claro que a gente é uma das primeiras palestras que a gente faz, então, né, não ligue muito se a gente fazer alguma coisa errada, falar alguma palavra, né? A gente é meros desenvolvedores, então vai ser um papo legal, mais descontraído. Então vamos começar falando um pouquinho da gente. Eu sou desenvolvedor já há uns 4 anos, trabalho com React, que vai ser um tema um pouquinho fora aqui da nossa palestra, que vai ser Angular e Flutter. Então, eu estou mais ali, vou falar um pouquinho de carreira e tirar umas dúvidas no final. Mas, basicamente, trabalho há 4 anos ali na área, trabalho como full stack, né? Trabalho com React e Python. Então, é basicamente isso. Se tiver mais alguma dúvida ali, pode levantar a mão, perguntar. Luiz, quer se apresentar aí? Opa, claro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite, Viviane, Vitor. Eu sou o Luiz, sou programador front-end, web. Trabalho com Angular já tem 2 anos, mais ou menos. E a minha especialidade é Angular, HTML e CSS, basicamente. E eu vou falar sobre o Angular quando chegar a hora do slide. Boa. Vitão, se apresentei para nós. Claro. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Vitor, eu trabalho junto à Viviane ali, como ela já falou, ali na Stefanini, uma empresa de consultoria, né? Eu estou atuando atualmente com o Flutter, né? Uma stack mobile, e já atuei com algumas outras stacks ali, tô na área de desenvolvimento desde 2021, e fico feliz ali em compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi aí na área, né? Especificamente com front-end, né? Então, gente, já vou dar início aqui na nossa apresentação. Basicamente, a gente queria trazer uma conversa meio que para trazer um pouco da parte específica do front-end, de como que é, assim, ser um desenvolvedor front-end na prática, né, num projeto real, e também entrar um pouco em 2 stacks que a gente acha que já vem crescendo e já são amplamente utilizadas, que seria o Flutter e o Angular, né? Um framework que desenvolve aplicativos, apps mobile, e um framework que vai estar entregando ali para a web, né? Pode passar, Luquinha. Legal. Então, o papel do desenvolvedor front-end, né? Rapidamente aqui, só para dar uma introdução, né? O desenvolvedor front-end, na prática mesmo, ele vai ter a função de fazer com que o usuário consiga acessar um serviço ou consiga fazer as suas ações, seu fluxo dentro de uma aplicação, dentro de um sistema, dentro de um negócio. Então, quando a gente vai
pedir fazer um pedido no delivery, fazer um Pix no app do banco, quem que é responsável por facilitar esse fluxo até a gente conseguir fazer o que a gente precisa, vai ser o desenvolvimento front-end, vai atender essa parte ah, das telas, dos fluxos que o usuário vai seguir, né? Então, junto com o desenvolvedor, sempre na parte do front-end vai ter a pessoa que vai, enfim, a área que vai atuar na prototipação de telas, na criação desses fluxos, seja mobile, desktop, web, seja por rascunhos ou por ferramentas mais parrudas, assim como o Figma, que faz a prototipação dos fluxos de tela do início ao fim, né? Então, esses dois pilares são responsáveis por fazer com que os usuários de um sistema consigam utilizar o app e conseguir o objetivo final dentro de uma aplicação. A gente vai estar falando sobre Flutter, que é mobile, e Angular, e existem várias regras que diferenciam, assim, Pode passar de slide, Luquinha. Várias regras de experiência de usuário que diferenciam do mobile para a web, né? Então, algumas regrinhas, por exemplo, no mobile, né? A gente precisa sempre que o usuário tenha facilidade de navegação, se preciso, apenas com uma mão. Então, geralmente, se a gente for reparar dentro de um aplicativo comercial aí, sempre as coisas, os clicáveis do aplicativo vão estar perto daquele dedão inferior, que a gente segura o celular com uma mão só. Então, não é, o acaso que as coisas são dispostas na tela, né? Então, existem boas práticas de UX que vão ser levadas até a implementação, ou seja, tirar do protótipo e colocar no aplicativo, na web, de fato, e que devem ser seguidas para que o app seja fácil de utilização, né? Não adianta a gente ter aquele app poluído, aquele app que é difícil para o usuário conseguir chegar no seu objetivo final, sabe? Então, coisas como navegações intuitivas, interfaces acessíveis. Tem até um ponto, na verdade, que também é uma responsabilidade do front-end, que seria tornar os aplicativos acessíveis no quesito de implementar, por exemplo, no mobile, aquela parte de acessibilidade para quem tem problemas auditivos, né? Então, o desenvolvedor front-end também vai ter essa parte de fazer com que o app seja acessível, ou seja, todos os botões sejam lidos por um cliente que precisa dessa necessidade. Então, feedbacks visuais também são importantes para o usuário entender sempre o que está acontecendo ali no app. Eu fiz um pedido, eu realizei uma transação bancária. Sempre é necessário dessa esclarecimento, senão parece que o aplicativo não está te entregando o que tu quer, né? Ou tem algum erro no fluxo que tu tentou fazer, né? Pode passar ali, Luquinha. Legal. Então, entrando agora dentro da stack Flutter, né? O Flutter basicamente é uma das ferramentas que entrega essa parte de desenvolvimento mobile. Mas não só mobile, ela na verdade ela é uma ferramenta multiplataforma. Tu consegue fazer aplicações web, desktop e as aplicações nativas que seriam mobile nativo, que seria o Kotlin e o Swift, o Flutter também faz essa ponte. Então, um dos grandes diferenciais que tem o Flutter seria essa entrega multiplataforma. Também, o Flutter ele tem uma grande biblioteca de widgets nativos do Flutter visuais, ou seja, tu consegue a criação de telas, né, a codificação mesmo no Flutter vai ser muito mais rápida às vezes do que com os nativos, sabe? Ela tem ela foi feita para ser ágil, assim, digamos, o desenvolvimento, né? Multiplataforma, com widgets, com elementos visuais nativos ali que facilitam a criação. Então, é uma ferramenta para uma empresa que quer, por exemplo, colocar uma POC, né, um primeiro aplicativo viável ali na loja. O Flutter, com certeza, vai ser uma das alternativas que vai ser utilizada. Ali na parte de hot reload ágil, isso é mais algo que tange o desenvolvimento mesmo. Se alguém aqui já desenvolveu mobile, vai entender o que eu estou falando.
às vezes, por se tratar de tu ter que ter um emulador do dispositivo no teu computador, a coisa é muito demorada, assim, tu faz uma modificação no código e até espelhar lá no app, né, que tu que tá buildando no emulador, isso, na maioria dos frameworks, isso é feito de maneira muito lenta e perde muito processamento, assim, né? O Flutter, ele tenta atender de uma forma diferente, assim, toda alteração do código, automaticamente, quando tu salva o arquivo, ele já vai estar refletindo no emulador ali, né? Na aplicação que está sendo rodada. Flutter está sendo muito utilizado, tem grandes empresas como a Nubank, o iFood, que eu sei que estão utilizando o Flutter, e mais muitos ali no mercado, apesar de ser uma ferramenta, digamos que nova, né? Se eu não me engano, 2016 ou 2017 foi feito o lançamento beta, enfim, é recente em comparação com outros frameworks, né? E também um dos diferenciais do Flutter é o suporte da comunidade, né? Muitas funcionalidades que os aplicativos têm, por exemplo, acesso à câmera ou algumas funcionalidades que têm que ser desenvolvidas na parte do nativo, existem muitas libs que são feitas pela comunidade, ou seja, open source, né? Que são disponibilizadas lá dentro no site PubDev, que seria o local onde o repositório de bibliotecas Flutter. Então, muita coisa não é necessária reescrever. Por exemplo, tu não vai reimplementar alguma coisa que já existe uma lib que já está testada, que já é utilizada por grandes players, por uma questão de tempo, né? De não refazer a roda, vamos dizer, né? Então, esses são alguns dos pontos diferenciais bem fortes do Flutter. E pode passar, Luquinho. Isso aí. Agora eu vou entrar um pouquinho nas boas práticas do Flutter, né? E da codificação mobile no geral, né? Primeiramente, eu vou começar ali pelo código limpo. Eu acho que isso é uma boa prática em qualquer stack, então se a pessoa está num papel de desenvolvedor, tem que tentar sempre estar buscando essa parte de clean code. Nomeação clara, fazer as classes com as suas devidas responsabilidades e não fazer uma classe geral para a app inteira. Todos esses fundamentos de clean code em qualquer stack tem que ser colocado em prática, né? Do Flutter, tem alguns diferenciais que tem que tomar atenção quando for implementado, que é, por exemplo, o gerenciamento de estado ali, que seria o segundo tópico, né? O Flutter, ele tem inúmeras libs, bibliotecas para tu implementar o gerenciamento de estado, né? Gerenciamento de estado, para quem não sabe, viajou assim, seria a parte da reatividade de uma interface com o cliente. Clicou no botão, alguma coisa vai estar sendo requisitado, vai estar, enfim, alguma validação é feita e alguma resposta tem que ser feita para o usuário. Então, essa parte de modificar o estado da página, todo o framework front-end vai ter que estar integrando, né? Entregando, desculpa. Então, o Flutter tem algumas libs, eu já utilizei pelo menos três e tem uma favorita que eu vou estar mostrando um pouquinho no código ali depois. É, outra boa prática no Flutter, e também acho que em todos os frameworks e ferramentas front-end, seria a parte de criação ali está escrito widgets reutilizáveis, mas no caso seria a parte de componentização, né? Um app que tem 1 milhão de botões, tu não vai estar reescrevendo o mesmo botão em todas as páginas, né? Tu vai estar abstraindo ele e só chamando a parte que tu componentizou em todas as telas que vai ter aquele mesmo botão, né? Legal, eu vou mostrar um pouquinho dessas boas práticas aqui no VS Code, aqui na minha tela mesmo. Eu estar roubando a tela aí, tá, Luquinha? Pode puxar lá. Show. Legal. Então, esse daqui basicamente seria o ponto de vista de um dev Flutter, assim, durante bem dizer, os dias aí de desenvolvimento. Todo desenvolvedor mobile vai ter que estar utilizando um emulador, tá aqui tá na minha direita, e, enfim, eu vou mostrar um pouquinho sobre alguns tópicos que eu falei ali, né?
bem rapidamente, eu vou estar mostrando essa tela que está no dispositivo aqui, eu vou estar puxando o que seria ela codificada, tá? Só para vocês verem. Então, legal. É uma tela de login. Aqui a gente pode ver que está um código bem enxuto para todos os componentes visuais que possui ali no emulador, né? É porque foi realizada aquela prática da componentização. Então, por exemplo, né, por intuição, a gente olha aqui e vê se top logo container diz respeito, provavelmente é o container que está no top e o body seria o resto. Então, é exatamente isso que a componentização vai estar fazendo. Tu pegar, envelopar esse componente visual e poder estar utilizando, se necessário, em outro lugar, né? Mais um exemplo disso, que é mais interessante, ó, eu vou até estar comentando esse standard text field que tem aqui, que seria componente de input do usuário, né? Esse é interessante para mostrar a componentização, porque se notar, só foi copiado o código de cima para baixo, ou seja, tem o mesmo componente em dois lugares, só que eles vão estar fazendo ações diferentes, enfim, ou também tendo formatações diferentes, né? Por exemplo, um é input de e-mail, outro é input de login. Então, desculpa, de senha. Então, sempre quando tiver essa parte de o mesmo componente, só vai mudar qual que é o objetivo dele, então ele vai estar componentizado e vai estar esperando algum parâmetro que vai diferenciar o componente A do B. Nesse caso, é um formatter, né? E um controller que vai estar pegando os dados digitados ali pelo usuário. Isso aqui é uma aplicaçãozinha bem simples, assim, que eu peguei só para mostrar, porque aqui tem bastante daquelas boas práticas ali que eu mostrei no slide, né? Tá. Sobre gerenciador de estado, né? Gerenciamento de estado. Toda ferramenta front-end vai precisar utilizar um. O Flutter possui vários. Um deles é o Block, o GetX, o RiverPod. Eu, nesse projeto aqui, estou utilizando a lib Block Qubit, né? Que o nome da lib é Block, só que tu pode utilizar tanto o Qubit quanto o Block, né? Eu optei escolher essa lib por simplicidade mesmo, né? Resumindo só, o que seria esse gerenciamento de estado, né? Toda vez que eu quero, por exemplo, fazer uma requisição numa API, e daí essa requisição vai me responder alguma coisa e eu preciso exibir algo para o usuário, ou navegar para uma tela, enfim, eu sempre vou precisar desse meio de campo que vai estar falando assim, ó, tela, tu tá em loading. Aí terminou a requisição, tu não tá mais em loading, deu sucesso. Então, essa Qubit, né, e Block é a lib que eu utilizo para fazer essa parte de gerenciamento de estado. Acho que esse exemplo aqui fica bem fácil de entender, que seria o clique desse botão, bater num endpoint, por exemplo, de logar, né? Então, no momento que for clicado no botão, ele vai botar a tela em load. Então, eu vou estar emitindo um estado de carregamento para a tela. E se o endpoint me devolver uma falha, eu vou estar emitindo um estado de erro. Ou seja, eu posso mostrar uma snack bar. É isso que eu vou fazer ali, só para a gente ter isso bem visual aqui. Vou botar um login que eu sei que não vai funcionar. Então, emitir um estado de loading, emitir um estado de erro. Gerenciamento de estado, toda ferramenta vai precisar, front-end vai precisar estar aplicando, né? Um pouquinho ainda sobre boas práticas. Isso é muito importante, assim, quando a gente faz um projeto, às vezes uma POC, algo pequeno, parece que não faz tanta diferença, mas a organização das pastas do aplicativo, ainda mais quando a gente trabalha em equipes, que vai estar sempre desenvolvedor A trabalhando em feature A e desenvolvedor B em feature B, a gente sempre vai precisar ter essa estrutura de pastas organizada, assim, e modularizada, se possível. Aqui no exemplo, ó, eu não sei se dá para visualizar bem, eu vou dar um zoom aqui. Todo o meu código fica centralizado dentro de uma pasta lib, e a partir disso, as features de login, poderia ter uma home page, uma edição de perfil, ela teria a sua própria pastinha.
E dentro disso ela teria sua própria pasta de widgets visuais, né? As telas e também a parte dos serviços, dos controles, daquelas camadas que vão fazer requisições da API, enfim, todo módulo vai ter a sua própria pasta, sua própria organização, né? Isso seria o mínimo, assim, de modularização do projeto. Também é importante fazer essa prática de arquitetura limpa, aí, que eu mostrei um pouquinho, que seria dividir bem responsabilidade, sabe? A tua tela nunca no código da tua tela vai ter Opa, desculpa. Deixa eu falar sem querer, então. Ah, tá. É, toda a tela não vai poder ter a responsabilidade de, por exemplo, fazer uma requisição na API, né? Sempre ela vai ter que estar chamando uma camada, que vai ter todos os tratamentos. Por exemplo, vou dar o exemplo desse botão de login aqui, submit, né? Então, só diminuir um pouco aqui. Ao clicar, acho que está bem intuitivo aqui. O Flutter tem essa parte boa também das coisas ser bem intuitiva. Tu vê o on-prested só significa alguma coisa, né? Então, é, é, a parte do clique do botão vai estar fazendo uma chamada para outra camada, que seria do gerenciador de estado. Ou em outros frameworks vai ter o controller, vamos dizer assim. Esse controller vai estar requisitando, por exemplo, esse login em uma outra camada, que vai ser, nesse caso aqui, nesse projeto, eu utilizei use case, mas tem gente que chama de service, tem gente que chama de, enfim, é só sempre seguir o padrão, né? Então, essa parte de arquitetura, de tu estar sempre dividindo bem as responsabilidades, é importante, é uma boa prática, é importante para qualquer projeto que quer escalar, que não quer travar numa grande confusão ali, sabe? Também facilita a manutenção, porque tu tem agora, tu sabe exatamente o fluxo que vai ser percorrido para até, por exemplo, requisitar um endpoint. Então, esse é um pouquinho das boas práticas do Flutter ali. E só mais um detalhe sobre o Flutter. Não sei se alguém já trabalhou com desenvolvimento mobile, já teve oportunidade. A subida do aplicativo nas lojas também é feito de maneira muito fácil, assim. Basicamente, um comando do Flutter, tu vai gerar o teu APK, digamos, o teu arquivo que tu vai estar subindo lá na Play Store, né, na loja do Google, e tu pode fazer a subida para a loja do iOS utilizando o Mac com a plataforma ali do Xcode, também é coisa tipo clicou em alguns botões, teu aplicativo tá sendo publicado ali na loja, né? Ele é bem facilitado até para a parte de deploy na loja. Eu acho que de boas práticas no Flutter era isso. Eu vou passar ali a palavra para o Luizão, para ele falar um pouquinho sobre o Angular agora. E depois a gente volta ali se tiver alguma dúvida do Flutter em si. Vou passar a palavra ali para o Luiz. Puxar a tela aqui, tá? Perfeito, colocando nos slides ali. Show. Show. Bom, eu vou dar um resumo sobre o Angular agora. Ele é basicamente um framework para desenvolvimento front-end, principalmente web, mas não unicamente web. O Angular pode ser usado para desenvolvimento mobile também e desktop, por incrível que pareça. E o Angular, os diferenciais dele, ele é um framework que oferece uma estrutura pré-definida. Ele te força a seguir um padrão de desenvolvimento que já é, de certa forma, uma arquitetura limpa, um clean architecture, porque o Angular força a separação da tela, do componente visual, da camada de lógica e da camada de services que vai fazer o contato com APIs e outros serviços, geralmente em nuvem. Deixa eu ver. Framework completo significa que o Angular
possui todas as ferramentas que a gente vai precisar para desenvolver 90% dos sistemas. Ferramentas do tipo roteamento entre rotas, por exemplo, /login, /home, /usuários. O Angular oferece isso de forma nativa, sem ter que instalar nenhuma biblioteca externa. O Angular também tem gerenciamento de estado embutido. Ele usa por padrão o RxJS, que é uma biblioteca que já vem com o Angular, mas que usa observáveis para fazer o gerenciamento de estado. E tinha outro ponto de ser um framework completo, é que o Angular tem... Não lembro o terceiro ponto, mas, enfim, sim, ele já força o uso do TypeScript, que é a parte de tipagem de dados, a criação de interfaces e tipos para facilitar a leitura do código e até a escrita dele. O Angular possui o framework Ionic, que não vem junto do Angular, mas é um framework à parte que funciona em cima do Angular, digamos, e ele contém componentes e outras funções específicas para desenvolvimento mobile. Mobile nativo, do tipo que instala no celular e é realmente uma aplicação. E também o Angular ele pode ser um PWA, que significa Progressive Web App, que é um site web, mas que pode ser instalado também no computador ou no celular, mas não é um app nativo. Ele não é um aplicativo desktop e nem é um aplicativo mobile. É um site que pode ser instalável através do navegador. Eu esqueci de escrever aqui, mas o Angular também tem na parte de desktop o Electron, que permite aí sim desenvolver, transformar, na verdade, a aplicação Angular em um sistema desktop instalável no Windows. E o Electron ele não é exclusivo do Angular, ele é, na verdade, um framework global que pode ser usado com outras linguagens ou até puro, utilizar só o Electron para fazer um sistema, mas ele funciona muito bem com o Angular também. E outro diferencial do Angular é que, por ele ser mantido e criado pela Google, ele possui um suporte integrado de fábrica a todo o ecossistema da Google, seja o Google Firebase, o Google Cloud Functions, o Google hospedagem da Google. Todos eles tu consegue integrar num sistema Angular utilizando apenas o terminal do VS Code, que seria, no caso, o CLI, o CLI, é o Command Line Interface. Tu consegue integrar 80% só utilizando o terminal. Sempre tem que mexer alguma coisa no arquivo, mas é muito mais facilitado. E, muito bem, pode passar o slide, Luquinha, por favor. Obrigado. Agora eu vou mostrar vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouco do código de um projeto real que a gente fez em Angular. E eu vou passar daí em cada um desses 4 pontos para falar um pouquinho deles. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Aí. Tá funcionando aí? Estamos vendo? Show de bola. Só deixa eu puxar o slide para ver aqui que o negócio tirou. Espera aí, aqui está o slide. Deixa eu colocar na outra tela. Pronto. Arquitetura limpa. Como eu disse, o Angular ele força um pouco a arquitetura limpa, segregando os componentes dos services e dos modules. O que isso significa? No Angular nós temos os componentes, que são telas, são páginas, são botões, são inputs, tudo que é componente visual, coisa que tu vai ver na tela e clicar, que o usuário vai interagir, é um componente e ele pode ser criado num arquivo separado, ele pode ser componentizado, para não ficar todo um arquivo com 500 linhas de código, enfim.
Eu vou mostrar como que se dá essa divisão entre camadas no Angular. Vejam só, esse aqui é um botão, limpar input. Esse botão ele possui um arquivo TypeScript, que é onde fica a lógica do arquivo, a lógica do componente. E esse arquivo referencia um arquivo HTML, que é onde fica a estrutura HTML e o CSS. Ele pode também ter um arquivo de CSS dedicado, para não deixar o CSS na mesma tela do HTML, por exemplo. Um componente, para fazer uma chamada a um banco de dados ou a um back-end, ele vai precisar chamar um service no Angular, que é a próxima camada. No caso, deixa eu puxar aqui, ó. Então, ó, nesse componente, ó, edital, tem aqui no construtor dele essa chamada ao edital service, que entrando nele é a próxima camada, e é aqui que fica o contato com APIs e endpoints, URLs. E o Angular ele já tem por padrão um HTTP client que gerencia todas as requisições HTTP para o desenvolvedor. Então, não é necessário instalar a biblioteca por fora, porque o Angular já provém essa funcionalidade. E, por padrão, ele usa os observáveis como forma de gerenciar a informação dentro do sistema. Os observáveis, eles são um tipo de dado que vem do RxJS, que é o padrão do Angular para gerenciar estado, que é provavelmente o mais utilizado, mas não é o único. O Angular também possui o LGRX para gerenciamento de estado, que eu diria que na maioria dos sistemas não é um negócio necessário, porque ele é meio robusto e engessado. Ele é uma alternativa para quando a gente precisa gerenciar o estado da nossa aplicação de forma totalmente controlada entre os componentes. E, geralmente é útil em times grandes, equipes grandes, sistemas grandes, complicados. Enfim, edital service. O service, geralmente, ele vai fazer alguma ligação com o model, um model que vai servir para criar um modelo da informação que vai vir da API, do endpoint. Aqui a gente tem um exemplo de um model que tem as propriedades dele, os campos. E, enfim, tudo separadinho. Deixa eu ver o outro ponto. Sobre a utilização de camadas e arquitetura limpa, é dessa forma que o Angular força o desenvolvedor a seguir esse padrão. Componentização. Dividir a UI em partes menores. É sobre aquilo de criar um componente num arquivo separado e implementar ele implementar ele de forma independente, para não causar confusão no código. Estrutura clara. Isso eu quis dizer sobre a estrutura de pastas, porque tendo componentes, services, models, interfaces, tipos, são muitos tipos de arquivos com responsabilidades diferentes, cada coisa vai ter uma função diferente no sistema, é tão importante quanto a organização desses componentes em pastas legíveis, em pastas de fácil entendimento. Então, por exemplo, nesse sistema, a gente tem aqui na raiz, que não é, na verdade, a raiz é dentro do app, onde fica a regra de negócio do sistema. A gente tem, na camada mais externa, o app module, que é o módulo principal do Angular, é onde vão ser importados os outros módulos e componentes e services. É isso aqui que une tudo. O Angular ele funciona de forma que a gente pode ter vários módulos desse arquivo aqui para cada parte do nosso sistema. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir essa pasta de páginas. Eu tenho aqui páginas de dashboard, edital resultado, gerenciamento, enfim. Eu poderia criar um módulo para cada uma dessas páginas para
segregar melhor ainda o sistema e prover um carregamento mais otimizado. Porque dessa forma, usando tudo em um módulo só, o Angular carrega tudo de uma vez e pode causar um peso na memória RAM do navegador. O Chrome come bastante RAM, boa parte dessa RAM é por conta dos sistemas que não são propriamente desenvolvidos para economizar memória RAM. E o Angular ele permite essa economização de memória, mas não foi feito aqui, porque não era um sistema grande o suficiente a ponto de precisar disso. Enfim, nas minhas pastas aqui, eu tenho uma pasta para componentes globais, por exemplo, input. Esse aqui é um componente de input que, na verdade, são vários inputs, como vocês podem ver, cada um cumprindo uma função. Por exemplo, input normal, esse aqui é um input de texto, input do tipo número e data, input do tipo currency, que é moeda. Então, se eu tivesse que, na minha aplicação, implementar cada um desses tipos de input sem componentizar eles, eu teria em vários arquivos tudo isso aqui de código, até mais, na verdade, teria essa parte aqui toda, ó, no mínimo, para renderizar um input. E usando a componentização, separando num componente, eu vou mostrar como que isso fica mais organizado e resumido. Olha só. Só deixa eu ver aonde que eu usei isso aqui, ó. Eu vou copiar o nome, que é o seletor, dar um Ctrl Shift F, Ctrl V, e aqui eu posso ver todos os arquivos onde esse meu input está sendo utilizado. Vamos ver aqui, olha só. 3 linhas de código que, na verdade, podem ser uma só. Eu simplesmente informo o model e a propriedade que vai ser relacionada àquele input e o label, dessa forma que eu fiz aqui. E ao invés de ter tudo aquilo de linha, todas essas linhas aqui, eu tenho simplesmente uma linha padronizada que garante uma confiabilidade muito maior no sistema, uma padronização. Deixa eu ver o que mais. Páginas, dashboard. E isso daí vai facilitar também para futuramente precisar testar, né? Porque tu tem um componente a ser testado, não 1 milhão, Exatamente. assim, digamos. Exatamente. Se eu tiver que escrever um teste unitário, um teste de integração, ou até mesmo testar na raça, descobrir um bug, surgiu um bug do nada que o input não está salvando. Eu posso simplesmente vir aqui no input padrão, no único componente de input que eu tenho, e analisar só ele para descobrir aonde que está o bug. E se tiver nele, né? Às vezes nem tá. Coisa que não seria possível se cada arquivo tivesse um componente de input. Claro que não seria desse tamanho, mas seria aproximado, porque todos eles têm também essa parte aqui, ó. E só em questão de curiosidade, esse aqui também é um componente, é um componente. Eu vou abrir ele aqui, ó, para vocês verem. E ele tem esse trecho de código aqui, que é economizado nessas 4 linhas, que poderia ser uma, mas são 4, para ficar mais claro a leitura. Sobre componentização é isso, e estrutura clara também, organizar os arquivos em pastas de acordo, que faça sentido. Então, só vou passar de novo, porque eu não terminei de falar das pastas, na verdade. Componentes, aqui ficam os componentes globais, que vão ser usados na aplicação inteira, para fácil acesso. Guards, isso aqui é negócio do Angular, é isso aqui que vai definir se o usuário pode ou não acessar uma página. Por exemplo, página de admin, é esse arquivo aqui que vai dizer se o usuário, ou melhor, se o navegador da pessoa pode ou não carregar aquela página. Lib. Lib é tipo miscellaneous, é o que sobra, coisas exteriores, facilitadores, funções, enfim. Lib é tipo geral. Pode ser outro nome também, poderia ser MISC, ou enfim, vários nomes. Models, aqui ficam os models, estruturas de dados que
que compõem o projeto, as informações dentro do projeto, as páginas, que são componentes, e daí, olha só, quando uma página tem um componente que é usado somente nela, eu gosto de deixar o componente dentro da pasta da própria página, porque fica mais fácil de achar, porque tudo isso aqui está sendo utilizado só dentro do dashboard. Então, embora os componentes aqui não estejam lá dentro da pasta componentes, eles estão com um acesso facilitado. E é isso que mais importa. Essa é a questão de manter uma estrutura. Não é tipo, é componente, vou ter que jogar lá na pasta de componentes. Não, é manter da forma mais organizada e de fácil leitura possível para o desenvolvedor. Pages Pipes, isso aqui é outro negócio do Angular, é tipo manipulador de texto, de informação para usar direto no HTML. Também gosto de deixar eles todos numa pasta. E a pasta de services, que no caso aqui tem os services que são exteriores, que conectam com coisas como Firebase, e os services de HTTP, que são do back-end, que conectam com o banco de dados, que guarda as informações do sistema. Também estão todos os services aqui. Template, isso aqui é tipo assim, ó, tabs. Esse sistema, ele tem guias. E essas guias, elas ficam por cima de todas as outras páginas. Então, não faz sentido eu deixar isso junto de páginas, não faz sentido deixar junto de componente, porque não é um negócio que vai ser reutilizado. É simplesmente um casulo, é um negócio que vai emoldurar o resto do sistema, vai ficar por cima. Então, eu gosto de ter outra pasta aqui também para manter esse tipo de coisa. Sidebar, por exemplo, header, geralmente são coisas que ficam por cima do sistema inteiro. E daí os tipos, que são, isso aqui é graças ao TypeScript, maravilhoso TypeScript, que o Angular força a utilização, que para facilitar a escrita de código e a leitura de informações mesmo. Mas eu também gosto de deixar separadinho aqui na pasta deles. Aqui, ó, App Routing Module, é aqui que ficam todas as rotas da aplicação. O Angular, ele gerencia para a gente de forma muito boa, muito prática, fácil, completa. Deixa eu ver o que mais tem. Estrutura clara, gestão de estado. O Angular, ele permite a gente gerenciar o estado usando o RxJS ou Signals, que é um negócio novo, lançou faz poucos anos aí no framework, ou usando o LGRX, ou até outras bibliotecas, com certeza tem mais bibliotecas para gerenciamento de estado dentro do Angular. Mas por padrão, ele oferece o RxJS e o Signals, que são ferramentas muito, muito poderosas. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Um minuto, deixa eu pensar aqui. Ó. Firebase. Nesse arquivo eu estou usando Promise. O Angular ele não força o uso de observáveis. Eu posso usar também Promises e aqui, ó, a sincronicidade. Estou indo na Promise dentro do Angular. Deixa eu ver aqui, ó, HTTP. Onde é que tem um exemplo de um Signal? Aqui, ó. O Signal e o gerenciamento de estado no Angular, ele geralmente é feito dentro do service para manter a permanência do dado quando eu carrego uma página. Por exemplo, tenho uma página de lista de produtos. Toda vez que eu carregar aquela página, se o gerenciamento de estado for no componente, toda vez que eu carregar, ele vai recarregar e vai ter que fazer um fetch, vai ter que fazer uma requisição novamente para pegar aquele dado de novo. Se a gente manter no service, a gente consegue fechar o componente e o Angular ainda vai manter na memória aquela lista de... Eu nem lembro o que eu falei, pessoas, roupas, enfim, ele vai manter aquela informação na memória e vai ficar aqui, no service. Gestão de estado, RxJS, Signals. Acho que é isso que eu tinha para falar sobre o Angular. Tem aqui, ó, a integração com o Firebase, que é outro serviço da Google. Muito simples, tudo isso feito num só arquivo.
e depois tem um outro arquivo, na verdade, aqui, ó, que é onde fica a configuração, que é dado confidencial, então isso daí eu não vou mostrar, mas a lógica em si está toda nesse arquivo aqui. Muito simples, só linha de código. E sempre tem um vídeo no YouTube explicando como fazer as coisas. Isso que é o bom do Angular e desses frameworks conhecidos, porque tem muito conteúdo feito, as inteligências artificiais entendem muito bem eles, então qualquer coisa que tu perguntar, a inteligência provavelmente vai dar alguma ideia de como fazer, talvez não acerte, mas vai dar um bom caminho. E no YouTube mesmo tem tudo, provavelmente. Acho que é isso, minha parte sobre. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Até falaram no chat ali, ô Luiz. Angular é maior Oi, que o React ali. Angular Fui eu, Mark mas React. é verdade. Falaram, tinha que ter a farpada, né? Senão A barba. não tá certo. Eu vou falar um pouco da diferença do Angular pro React, então. O Angular, ele, por ser um framework completo, oferece gerenciamento de estado, roteamento e requisições HTTP para APIs de forma embutida. O React, ele só oferece o manuseamento da DOM, que é o HTML, junto das regras de negócio do JavaScript ou TypeScript. Mas o React, por padrão, não oferece gerenciamento de estado, não oferece roteamento e eu acho que também não oferece uma forma de fazer requisição HTTP. E o Angular dá isso tudo. Mas, enfim, o que importa mesmo é qual framework tu tem mais afinidade, porque todos eles são robustos, com Angular ou React é possível criar qualquer tipo de sistema, com qualquer complexidade. Ambos são frameworks excelentes e cabe ao desenvolvedor. E essa briga, geralmente, a gente prefere o framework que a gente usou o primeiro que a gente aprendeu, porque é o que está mais fácil na cabeça, é o que o nosso cérebro mais se organizou para entender. E aí a gente cria um viés e passa a odiar ou a não gostar, a falar mal de outros frameworks, quando a gente, na verdade, nem conhece eles a fundo. Então, só para dizer que não faz sentido ter um favoritismo entre frameworks e que todos eles são excelentes. É isso aí. É Se isso. quiser, se quiser conseguir uma vaga, cara, acho que estuda o que der, assim, o Angular, React, o Vue, estuda, claro, né, se aprofunda em um sempre, mas acho que não tem essa distinção grande, né? A É isso aí. tecnologia boa é aquela que dá um emprego pro cara, né? É isso aí mesmo, tem que aprender o que está contratando, o que vai dar dinheiro, né? Porque, vou pegar o Angular porque tem tudo padrão. Pô, mas se tu tiver uma vaga de emprego que queira React e tu tem a chance de aprender React, vale muito mais a pena aprender React porque é o que tu vai usar no emprego. Uhum. E para ter as outras coisas do React, tipo roteamento, gerenciamento de estado, é só instalar a biblioteca que vai ter e aprender a usar. Tipo, não tem muita complicação. Não é um ponto negativo por, vou ter que instalar a biblioteca. Meu Deus, é uma linha de código ali no terminal, papum, instalou e já era. E o que o Luiz e o Vitor falaram, né? Todos ali, componentização, estrutura, gestão de estado, isso tudo, independente da stack que tu for pegar, vai ter essas nuances aí que tu vai saber. Então, por exemplo, se o Luiz pegar ali e trabalhar com React, ele vai saber manusear a stack, né? Porque o Angular, ele já também, ele segue a mesma linha, né? De fazer o projeto e tudo. Sim, Posso puxar a tela, Luizão? pode puxar. Vou fechar aqui. Puxei aqui. Bom, pessoal, eu não falei muito sobre stacks, porque era mais voltado para o Flutter e para o Angular. Eu trabalho com React, mas trabalho mais com back-end, né, com Python. Então, até o React eu não sou muito bom, não. Só faço ali só a parte de manutenção ali do sistema que já está pronto. Então, mas é basicamente isso, né? Componentização, gestão de estado e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho bem rápido, antes de ir para as perguntas, sobre a carreira, pontos que
em qualquer, sempre vão bater os professores, em outras palestras, do que a gente precisa ter para conseguir a primeira vaga ou para conseguir próximas vagas. Então, vou bater bem rapidinho. O LinkedIn, provavelmente todo mundo tem, né? Só que muitos não têm um perfil completo. Então, é muito importante você revisar o seu perfil, ter as suas habilidades lá demonstradas, atividades, compartilhar projeto, as experiências detalhadas, com que tu trabalhou, como é que foi teu ambiente de trabalho, certificações. Então, é muito importante o LinkedIn estar completo, porque tanto o recrutador como também Tech Lead olha o perfil, e o Tech Lead ele é mais rigoroso que o recrutador, né? Ele entra no teu GitHub, ele testa o teu projeto, ele vai lá no teu README ali e tenta dar run. Se não der run, ele já vai te descartar da vaga. Então, é muito importante também ali embaixo o GitHub, documentação clara, né? Código limpo, estruturado, componentizado. Então, basicamente, esses dois andam juntos. O GitHub tem que sempre estar alinhado com o LinkedIn, compartilhando o projeto, né? E isso vai te trazer um networking também ali no final, que é uma palavra que, pelo amor de Deus, a gente só escuta isso na nossa área, networking, realmente é verdade. Eu, o Luiz, o Vitor, a gente conseguiu nossos empregos por causa do networking. Um amigo foi lá, chamou a gente, chamou para uma palestra, e lá na palestra tinha o cara disponibilizou um link de uma vaga, e ali que a gente conseguiu. Então, é muito importante participar de hackathon, palestra, semanas acadêmicas, né? Contribuir, colaborar com outras pessoas, que essas pessoas podem te alavancar também na área, né? E, por fim, né, e não menos importante, a língua inglesa. Realmente, na minha opinião, é o mais importante daqui, é o que te vai diferenciar, né? Não é só ler documentação, não é só participar de fórum que está falando a língua padronizada do mundo, né? Mas o leque de oportunidades. Então, eu não tenho meu inglês fluente, estou trabalhando nisso, e por isso perdi muita vaga que era do exterior, que necessitava, né, de um inglês fluente, nativo, basicamente, mas não precisa também ser nativo, né? Você saber se comunicar é o mais importante. Então, o inglês tem que ser sempre o ponto focal, além de desenvolver, né, as stacks, o aprendizado contínuo. E é isso, pessoal, basicamente é isso. Vamos abrir para perguntas e respostas? Bora lá, então. Muito obrigada, Lucas, Luiz e Vitor. Quem gostaria de fazer perguntas? Algo mais Flutter, mas dentro do comecei a trabalhar agora nesse Tô com um pouco de dificuldade para ouvir, gente. Perdão. eu acho o que você vê em questão de estabilidade, segurança, diferença Flutter, que é uma plataforma de uma nativa, por exemplo, Swift, Flutter. Você pode falar em questão de estabilidade, se o Flutter consegue responder, escala e ser realmente seguro. Eu já vi uns debates lá, porque para a banda, eu vi até que o Nubank usa Flutter, porém tem essa questão de debate que são nativos. Aham. Eu acho que eu consegui entender a pergunta. Tá me ouvindo aí de boa, né? Uhum. Então, tá bom. Legal. Eu acho que assim, o Flutter vem, digamos assim, substituindo as outras tecnologias no meio mobile, principalmente, assim, eu não tenho dúvida, que, principalmente por uma equipe de Flutter vai equivaler a uma equipe de Kotlin e uma de Swift. Isso para uma empresa, com certeza, já vai valer a pena, assim, né, em questão de dinheiro de contratar, tipo, de utilizar essa tecnologia, porque tu vai ter menos contratação. Questão de velocidade também. Eu já tentei iOS nativo programar, cara, não é tão intuitivo como o Flutter, assim, sabe? O Flutter, tu, às vezes, pega muito cru na programação, tu vai destrinchando com a doc, com algum vídeo ali, então, tipo, velocidade, desenvolvimento, e eu acho que o que mais pega é essa parte da substituição, do
duas equipes para uma, basicamente, né? Nubank usa, iFood usa, a Warren usa, tá sendo amplamente utilizado, assim, e geralmente o que eu vejo é as empresas têm os seus aplicativos na loja, nativos, né? E eles pegam e literalmente reescrevem o app nativo, assim, porque tem como tu fazer a chamada de um nativo pro Flutter, só que pelo que eu já vi nos históricos, sempre é algo que dá problema, sabe? O que as empresas estão fazendo é escolher o Flutter como para reescrever o app que eles têm, né? Não sei se era essa a pergunta, eu fiquei um pouco de dificuldade de ouvir, mas Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no início da carreira? Pode querem falar começar um por ti, pouquinho? então. Pode começar por É? ti, então. Vamos lá, sinceramente, no início da carreira, né? Primeiro, entrar nela foi uma dificuldade grande. É, a gente cai de cara, assim, ficar programando, mas às vezes sem estar trabalhando, de fato, dá aquele desânimo, mas eu acho que quando tu tá ativamente trabalhando no teu dia a dia, no emprego de desenvolvedor, tu melhora esse ponto de vista, e eu acho que para aprender as tecnologias, para Flutter, principalmente, eu acho que a maior dificuldade foi encontrar conteúdo bom, porque é algo recente, né? É digamos assim, na época que eu estava aprendendo, não existia ainda um parâmetro bom, assim, sabe? Porque acho que, sei lá, tinha 3 anos de tecnologia. Então, acho que a maior dificuldade foi pegar um parâmetro bom ali, uma implementação boa, um vídeo bom, porque se tu pegar uma linguagem antiga, de um Java da vida, tu já tem 1 milhão de gente que já utilizou de inúmeras formas, inúmeras versões. Mas para mim foi isso. Fala, Luquinha. Quer que eu falo? Pode ir daí, vou eu. Para mim foi basicamente o que o Vitor falou. É, na minha opinião, o mais difícil é iniciar a carreira, né? Conseguir o primeiro emprego, porque as empresas sempre vão procurar as pessoas que tenham mais experiência, né? Em outros cargos e tudo mais. Então, isso é bem difícil. Então, geralmente a gente começa trabalhando numa startup. E o difícil de trabalhar numa startup, por exemplo, é que tu é colocado direto no cliente. Então, tu tem que programar ali, desenvolver um sistema praticamente sozinho, ou com algum outro júnior que está ali contigo também. Então, tu tem que aprender na marra, basicamente. Então, o início, a conquistar a carreira, mas o cara se vira. Apesar de ser difícil, o cara nunca ter tido a experiência, ele consegue se virar, né? Ele consegue pesquisando no Google. Antigamente a gente usava bastante Stack Overflow, porque hoje em dia a maioria usa o Chat GPT, né? E outras inteligências artificial que facilitou um monte isso. Mas antigamente era o Stack Overflow e tu testava as coisas que estavam no Stack Overflow e não dava certo. Aí era gambiarra para entregar para o cliente. Então acho que o mais difícil é isso mesmo, é tu entrar de cara e se acostumar com o fluxo de entrega. Pode falar aí, Luizão. Opa. Para mim, a minha maior dificuldade no começo foi entender a lógica do código em si, como funciona um sistema, porque no começo, quando a gente começa a estudar, a gente vê estrutura de dados, algoritmo, if else, laço for, coisa básica. Mas estruturar isso num projeto é outra coisa, é outro nível de aprendizado. Nisso aí eu tive muita dificuldade, eu me senti muito burro durante esse processo, eu achei que não era para mim. Inclusive, eu cheguei no meio do estudo, assim, uns 3 meses adentro, estudando frequentemente, cheguei a largar, abandonei o negócio, porque eu me achava muito burro, achei que não ia dar bom, e fui trabalhar de peão com o meu pai por 1 mês. Mas só aguentei 1 mês também, porque daí eu percebi que não, meu Deus, não consigo. Eu vou dar um jeito de aprender isso aqui, e se outras pessoas aprenderam também, eu também consigo. E YouTube, hoje em dia tem inteligência artificial, então tá muito mais facilitado. Mas a minha maior dificuldade foi entender a composição de um sistema inteiro, as partes de um sistema, e entender como fazer o código de forma correta para ser contratado. Acho que é isso. Só mais um pontinho, gente. Um dos pontos que eu achei difícil também foi exercer a comunicação.
tem que saber falar o teu bloqueio, o teu problema, o porquê que tu não tá conseguindo fazer. Se tu não conseguir trocar ideia numa call com alguém objetivamente, tu vai se estressar, tá ligado? Acho que isso é um dos pilares também que eu aprendi na marra ali um pouco. É isso aí. Boa noite. Pergunta que eu tenho é como uma inteligência artificial está impactando o desenvolvimento mobile. Tu Consegue entendeu? repetir alguém? Não, não Eu consegue acho, repetir. só confirma para mim, se a inteligência artificial o que ela impacta no desenvolvimento mobile? Era isso? Vocês utilizam ela no dia a dia e como ela ajuda vocês a resolver os problemas do dia a dia. Ah, claro. Legal. Acho que no geral, não só no mobile, né? É, existem inúmeras ferramentas de IA, né? Que tu pode utilizar tanto para melhorar a qualidade do teu código, quanto para te ajudar na criação mesmo, assim. Eu defendo o uso da IA pra caramba, assim, e, tipo, ela agiliza muito o dia do cara. E lembrei agora. Lá na empresa, especificadamente, tem digamos, uma ferramenta lá que eles disponibilizam que ela meio que é feita pro dev, assim, ela aprende com o cara e também ela cria rotinas, assim, de quero criar uma tela Flutter, ela tem o seu template, e daí tu vai só, tipo, ela meio que já tá treinada pra stack que tu quer lá. Então, eu uso bastante, assim, sinceramente, e eu acho que é meio que quase indispensável para tu conseguir manter a velocidade e a qualidade dele também. E o GPTzão normal, ele de sempre. Luiz, gostaria de fazer uma pergunta pra ti. Oi. Você disse que você enfrentou muita dificuldade no início da sua carreira para entender a estrutura de dados, como desenvolver o código. Realmente a gente aprende um pouco complicado em fazer uma estrutura grande, utilizando todo o algoritmo assim, é complicado. Eu gostaria de te perguntar qual método de estudo que você utilizou para te ajudar nesse desenvolvimento. Sei lá, você procurou mais aulas teóricas, mais aulas práticas, você praticou mais, fez mais teorias. Gostaria de entender mais sobre isso para também estar me ajudando. Eu acredito também que essa dúvida que eu tenho, que é uma dúvida que ocorre praticamente no início do curso, que é onde eu estou. Então, eu gostaria que você me ajudasse nisso, me ajudasse também a classe. Certamente. Cara, eu vou te falar exatamente o que eu fiz para aprender Angular. Eu vou dar um contexto antes, só para tu conseguir entender o que eu sabia antes de começar a estudar Angular. No ensino médio, eu fiz um curso técnico de informática por 2 anos. Não completei o curso. Ele era de programação e também da parte de hardware, mas o tanto que eu aprendi de programação nesse curso foi só estrutura de dados e algoritmo, tipo, básico do básico. Não vi implementação de banco de dados, não vi nada que um sistema real usasse. E daí eu saí do ensino médio, fiquei 3 anos sem ver nada de programação e em 2022, eu acho, eu voltei a estudar com vontade, com determinação. E o que eu fiz foi pegar um vídeo de um indiano no YouTube, um vídeo de 7 horas, de um indiano construindo um e-commerce de restaurante com Angular e falando por cima do que ele estava fazendo. Eu levei 2 semanas para copiar esse código do vídeo, copiei aqui no meu computador em 2 semanas, e depois disso eu não sabia nada ainda, eu não aprendi nesse vídeo. Eu só tinha o projeto na minha máquina e daí eu fui passando por cada arquivo, cada pedaço da linha de código que eu não entendia, e eu pesquisava na internet, pesquisava no YouTube, pesquisava mais sobre aquilo. Por exemplo, observável. O cara usava muito observáveis para gerenciar o estado do e-commerce. E eu não entendia nada, eu tive muita dificuldade para entender o que era um observável e como é que pode que a gente se inscreve no observável e daí fica lá recebendo informação. Eu não entendia. Mas através de YouTube e Stack Overflow e Google,
eu fui aprendendo, fui construindo, fui lapidando assim, ó, martelado por martelada, a cada tijolinho, um tijolo após o outro para construir o castelo do conhecimento. E foi isso. Foi um vídeo de 7 horas de um e-commerce no YouTube. Depois eu estudei esse projeto com muito mais outros vídeos, vi vídeos sobre cada coisinha, sobre como que o Angular organiza os arquivos, o que é um módulo no Angular, o que é um componente, o que é um service, como que é a forma correta de eu implementar um service, de eu construir um componente. Mas tudo isso foi aos poucos, muito diluído, cada dia uma coisinha. Às vezes, se ficar uma semana na mesma coisa, normal. Levei mais de um mês para entender o que era o tal do observável, mas no fim das contas aprendi. E outra dica é tempo de tela. Mesmo que tu não esteja entendendo muita coisa, fica lá no código e fica encarando ele. Fica observando, como se fosse um quebra-cabeça que tu tá tentando entender o que é a imagem. Depois de olhar tanto tempo, o cérebro vai começar a se organizar e vai começar a fazer sentido, coisinha por coisinha. É isso, a dica que eu posso dar hoje para aprender é pesquisar no YouTube, ver vídeo de outras pessoas programando e usar o ChatGPT hoje em dia ou qualquer outra IA para tirar dúvida. Por exemplo, me dê um exemplo de uma implementação de um service no Angular, por exemplo. A IA já vai te dar um modelo de como que aquilo lá vai ser executado num projeto real. Acho que é isso, cara. Se tiver mais dúvida, pode falar. As perguntas no chat, pessoal. Vitor? Não, eu só ia complementar rapidinho a fala do Luiz. No momento que passou por essa fase de não entendi nada, agora consigo fazer uma tela, uma API, ou até os dois. Cara, faz um produto, nem que ele não vá para produção, assim, faz um produto que vai ser teu portfólio e nisso tu vai ficar com tanto tempo de tela ali que a parada vai começar, tipo, virar automático, sabe? Tipo, cria o teu gerenciador de ERP, faz alguma coisa assim, porque é assim que vai ficar escrito na pedra, assim, digamos, o teu conhecimento, sabe? Mas era isso aí, pode continuar as perguntas. Sim, só vou dar uma complementada mais, ó, falando sobre isso. A maioria dos sistemas de programação que tu vai ver num sistema de verdade, aí numa empresa usando, vai ser um CRUD. Vai ser alguma manipulação de um banco de dados que tu vai criar a informação do banco de dados, vai atualizar ela, remover e deletar, que é as funções básicas de um CRUD. Se tu souber fazer um CRUD com qualquer linguagem, tu tá quase pronto para trabalhar já com o negócio. O próximo passo seria aperfeiçoar esse CRUD, esse projetinho, seja lá um projeto de um e-commerce fictício que vai ter produto, vai ter login, vai ter permissões. O mais próximo que tu conseguisse chegar da realidade de um sistema real, melhor. É isso aí. Queria saber a opinião de vocês. Tanto a IA, os testes, que vocês estão usar a IA para aprender muita coisa. Quer saber a opinião de vocês? Não percebi até quando você vai tratar, você usar a IA para aprender muita coisa. Mas, e durante os testes, assim, uma entrevista, como é que eu falaria isso? Que eu aprendi usando a IA e não ser descartado por isso. Pô, uma boa pergunta. Eu acho que assim, eu acho que na verdade talvez seja um diferencial do bem, assim, tu saber utilizar a IA, sabe? Porque eu acho que do ponto de vista de um empregador, ele quer que tu esteja acelerando o desenvolvimento, sabe? Só que como que tu aborda isso numa entrevista, cara? Nunca passei por isso, mas falar a verdade, né, cara? A IA me ajuda para tal motivo. E, claro, ninguém joga, não é a que faz tudo sempre, né? A gente precisa daquele input, a gente precisa saber, ter alguém que sabe o que está fazendo por detrás. Então,
eu não acho que seja algo que faz alguém perder uma vaga, sabe? Talvez a abordagem numa entrevista seja o problema, sabe? Sei o que vocês acham aí, rapaziada. Olha, eu acho pior tu ter um projeto pronto do que ter usado IA, né? Geralmente, pegar um template pronto já. Na empresa que eu trabalho, tem bastante pessoas que estão, os candidatos, que eles vêm com template pronto, e dá para ver no código que é template pronto. Tu vê aqueles comentários que é típico de instrutor de YouTube e o pessoal faz como se fosse deles, né? Então, a IA, ela tá para ajudar, né? Então, eu acredito que futuramente um desenvolvedor que saiba trabalhar com uma inteligência artificial, que seja bom ali com o prompt, vá substituir quem não use a inteligência artificial pela velocidade de desenvolvimento. Então, eu acho que não é um malefício você trabalhar com IA, né? A IA não fez o seu teste, né? Ela contribuiu para o teu teste. Então, quem fez foi você, quem escreveu o prompt foi você. Então, você que deixou do seu jeito. Então, basicamente é isso, na minha opinião. Obrigado. Não sei se todos vocês já passaram pela fase de ser estagiário ou algo do tipo. E a maioria das empresas aí tem pirâmide, não sei se seguir, ser júnior, pleno, sênior, etc. Como a gente está no início de carreira, qual checklist ou uns pré-requisitos que vocês falariam que fizeram vocês saírem de estagiário para ser júnior, por exemplo? Algumas coisas que, tipo assim, que você tem que saber para virar um júnior, basicamente. Obviamente que as empresas, por tempo e etc., mas em questão de conhecimento, qual checklist vocês fariam aí? Você deixar de ser estagiário e virar um júnior? Você fala isso? Posso começar nessa? Eu Pode, tô pode. mutando, eu falo e me muto aqui, eu acabei de fazer isso antes de responder na pergunta a última pergunta. Mas daí eu vou responder essa e depois vou falar o que eu ia falar da outra. Na minha empresa, que eu tô agora, eu já entrei como júnior, porque eu sabia manter um sistema no ar. Tipo assim, qualquer mudança que eles precisassem que eu fizesse naquele sistema, eu saberia fazer. Então, criar service, criar componente, criar tela nova, criar um componente que faça tal coisa, é isso que eu diria que vai dizer que tu está pronto para entrar como desenvolvedor júnior, realmente responsável por uma base de código ou pela tua parte de uma base de código. Porque em empresas grandes, geralmente, tu vai ter lá a tua parte do projeto, enquanto todas as pessoas vão ter outras. Enfim, é responsabilidade. Quanto mais responsabilidade e, e fazer coisa diferente que tu souber, maior vai ser o teu cargo, provavelmente. Querem falar aí? Bom ponto, Luiz. Eu só queria dar um ponto sobre stack, checklist de stack. Um júnior, pelo menos, ele tem que entender ali bem um Git, né? Saber fazer versionamento de código, né? Contribuir em projeto, fazer os comandos básicos, commitar, dar o push, saber a stack, né? O básico de uma stack, que nem o Luiz comentou antes, saber fazer um CRUD, né? Completo, um CRUD completo, com conexão com o banco de dados. Eu acho que isso é o básico para um júnior. Sabendo isso, tu já consegue puxar um projeto ali e destrinchar já. Isso aí. Geralmente nas empresas, galera, vai ter uma divisão bem clara do que um sênior vai fazer e do que o júnior vai fazer, assim, ó. Pelo que eu já vi, geralmente, se o júnior consegue replicar, vou dar um exemplo, né? É, existe um aplicativo onde eu estou trabalhando e eu preciso de uma nova tela, mas todo aplicativo é padronizado, né? Enfim, já foi feito várias telas parecidas. Se o júnior consegue fazer essa parte, esse flow de fazer uma tela nova a partir do que já existe, seguindo os padrões e, enfim, todos os checklists do PR ali, da task, eu acho que ele já está pronto ali para estar atuando, né? Acho que isso divide muito o estagiário do júnior ali, poder dar aquela resposta pro cara, assim, tipo, ó, eu sei fazer, só reviso o PR no fim, sabe? Eu acho que é meio que isso aí. Eu só vou responder a parte o que eu tinha falado sobre IA na entrevista de emprego, que eu falei mutado.
alguns meses atrás eu fiz uma entrevista de emprego onde o recrutador perguntou se eu tinha costume de usar IAs e quais IAs que eu sabia usar. E eu falei que eu só usava o ChatGPT. E daí ele falou que eles estavam procurando pessoas que já tivessem mais costume com o IA para agilizar o desenvolvimento. Então, hoje em dia, eu acho que o que mais importa é a qualidade do software e a velocidade de entrega. E a IA, em questão de velocidade, ela, porra, dá um banho. É isso. Temos mais perguntas, pessoal? Alguém no chat? Não? Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presencialmente, a todos que nos acompanharam online, e agradecer principalmente ao Vitor, ao Luiz e ao Lucas. Muito obrigada por estarem conosco aqui nessa noite. Foi um prazer ter-los aqui hoje e ter esse compartilhamento de informações, esses esclarecimentos, né? Muito obrigada, viu? É isso, obrigado, Vivi, pelo convite. Valeu, gente. Valeu, eu que agradeço a Valeu. oportunidade também. Valeu, pessoal. A gente agradece. Muito obrigada, pessoal. Show de bola. Valeu. Até a Boa noite. próxima.